Fala com fé, diga: essa é a minha primavera. Diga: eu vou viver coisas novas nessa primavera. Diga: vai florescer nessa primavera. Diga: vai acontecer nessa primavera. Diga: eu creio nisto. Boa noite, pessoal. Vamos lá, não vem com fraqueza não, hein? Vamos lá. Boa noite, pessoal. Chegou a primavera. Chegou a primavera para todos nós. Estou com muita expectativa nessa primavera, hein? Não sei quanto a você, mas eu estou com muita expectativa nessa primavera. Estou com muita. Entrei com muita fé, com a certeza, com a convicção. Inclusive a mensagem não é essa. Eu estou transformando essa mensagem porque eu não aceitei hoje não falar sobre a primavera, sobre as coisas que aconteceram na primavera, sobre as mudanças que aconteceram, trazendo isso para nós, as mudanças que podem acontecer, né, na vida de uma pessoa, independente do tempo, o quanto ela está aguardando algo, ou quanto tempo não acontece algo que ela está esperando, não importa. Então, eu até dei o título, né? A primavera chegou para todos nós. Diga comigo: é tempo de florescer. Olha para quem está do teu lado, diga: é tempo de florescer. Olha, falando sobre isso, eu comecei falando um pouquinho ontem, e aconselho quem não ouviu a mensagem ontem, vai lá ouvir, porque voltamos a falar sobre a lei das primícias. Aprenda um pouco sobre essa lei, para você não quebrar ela, para você não se frustrar. Lei das primícias é uma lei que quando você santifica as primícias, a partir dali tudo está santificado. Se as primícias são santas, o resto também será santo. Então, e você vai entender um pouco melhor sobre o que é isso, a lei das primícias. E é dar os primeiros ao Senhor, primeiro as primeiras em tudo. Não vou falar aqui porque é culto de ontem. Por que eu falei sobre isso ontem? Para você entrar na primavera com o Espírito certo, né? Entrar fazendo aquilo que a Bíblia nos ensina, sendo um praticante da lei das primícias, para que você possa atrair para a sua vida esse retorno da lei das primícias. Vamos lá. Gênesis 18, 14 diz assim: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Vamos lá, com fé, diga: na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. Olha, voltarei, o verbo em hebraico significa intervir na vida de alguém para mudar o seu destino. Não, você não entendeu. Deixa eu contar uma coisa para vocês que eu comecei falando ontem, inclusive eu dei uma informação errada. É tão importante quando mudanças acontecem. Às vezes a gente quer tanto uma mudança externa, mudança de resultado, coisas frutificando, coisas mudando, que a gente se esquece do principal. Eu comecei falando uma coisa de um testemunho que eu peguei sábado no Trabalho dos Homens, e eu nem ia pegar esse testemunho, que era até um combinado, que a gente não ia falar sobre esse testemunho agora. Mas eu estava aqui no Trabalho dos Valentes e eu olhei e eu lembrei, né, da história do rapaz, e isso muito mexeu, porque todo mundo quer uma fórmula mágica para mudanças radicais na vida. E esse rapaz que testemunhou é um jovem, se não me engano ele tem aproximadamente 28 anos, e em 2023, esse jovem, com a sua família, ele tem 2 filhos, ele estava passando, ele não tinha para o básico,
Aqui pessoas dentro da igreja, pessoas, irmãos, né, que se colocaram como anjos abençoadores, foram movidos a abençoar essa pessoa. Não sei se sabia da sua situação, da sua dificuldade ou não, mas tem pessoas que chegaram para o bispo Vitor e disse assim: olha, eu quero abençoar a vida do fulano, e eu quero dar uma oferta a ele, mas eu não quero que ele saiba que sou eu. E entregou, o bispo Vitor transferiu. Mas eu imagino que ele, por conta das situações que ele estava vivendo, alguma coisa mudou dentro dele. Alguma coisa mudou dentro dele. E em 2024, ano passado, mais precisamente, nos 52 dias, ele fez uma reviravolta na vida dele. Ele procurou bispos, começou com o bispo Guilherme, e ele quis acertar a vida dele. Ele disse: eu estou na igreja, gosto da igreja, sou cristão, conheço a palavra, estudo a Bíblia, mas eu não sou verdadeiro. Eu tenho muita coisa errada dentro de mim. Eu tenho muita coisa oculta dentro de mim. E eu não quero mais isso, porque as palavras têm vindo, e eu tenho ouvido palavras que mexem muito comigo, e eu tenho 2 filhos, e eu não quero que os meus filhos vivam, ou passe para os meus filhos aquilo que tem acontecido comigo. Então eu quero mudar, eu quero acertar. E ele chegou para a própria esposa, e ele falou para a esposa o que tinha de errado na vida dele, o que estava de errado nele, na vida dele, e começou a arrancar tudo aquilo que precisava ser arrancado, começou a se santificar. Depois ele esteve comigo, e foi me contar ele queria sentar comigo para me contar tudo, e foi assim, sem reservas, bispo, eu era assim, eu estava fazendo isso. Quando ele fez isso, gente, dos 52 dias do ano passado para cá, foi uma verdadeira reviravolta na vida dele. Uma verdadeira reviravolta. As coisas começaram a acontecer, as portas se abriram, negócios, contratos gigantescos começaram a chegar às mãos dele. E quem estava aqui nos Valentes me ouviu eu dizer assim: quero saber uma coisa de você, mudou de emprego? Não, senhor, fazendo a mesma coisa na mesma empresa. Mudou de região? Não, senhor, fazendo a mesma região. A mesma coisa, a mesma empresa, o mesmo trabalho, o mesmo lugar, mesma mesa, mesma região, mesmo tudo, com resultados totalmente diferentes dessa forma? Sim. Você sabe, ontem eu falei uma coisa, esse rapaz, tem mês dele faturar 80, 100 mil por mês, um jovem fazendo a mesma coisa. O que aconteceu na vida dele? Qual foi a principal mudança? Uma mudança interna, ele se santificou. Houve uma entrega diferente, um posicionamento diferente, um nível de compromisso diferente, tanto é que as madrugadas ele está em todas. Reuniões, hoje de manhã já estava por aqui. Uma mudança radical, mas a mudança aconteceu aonde? Internamente. Ele mudou internamente. Ele se posicionou espiritualmente. E aí começa o seu nível de fidelidade. Ontem, inclusive, quando eu toquei no assunto sobre ele, eu disse: olha, tem mês que de oferta para a escolinha ele dá 5, mas o pessoal falou, corrige que não é, ele dá 10. Para a escolinha, de oferta, não é dízimo não. Uma pessoa que precisou de ajuda. De um ano para o outro, uma reviravolta. Eu estou falando de um ano para o outro, gente.
Eu estou falando dos 52 dias do ano passado para os 52 dias, não vou falar para os 52 dias desse ano, mas ele já entrou, inclusive quando ele falou aqui, inclusive agora no último jejum que nós estivemos, que foi da semana passada, ele falou, olha, Deus trouxe um contrato que jamais visto por mim pela empresa que eu trabalho, jamais visto, eu não sei nem calcular agora, por conta de mudanças internas. A gente quer o pulo do gato, a gente quer aquela unçãozinha, né? A gente quer aquela direçãozinha que vai, não tem, querido, não tem, existe decisões que são tomadas, decisões que Deus está esperando, decisões, e às vezes a gente olha, esses dias chegou aos meus ouvidos de pessoas maliciosas, maldosas, que fizeram comentários a respeito de algumas pessoas que eu pego como testemunho. Não, eu não pego um como testemunho. Se você quiser, eu posso movimentar aqui, eu vou pegar para você, e se você quiser dar o seu, você vem aqui para poder contar. Mas não tem um testemunho de prosperidade, tem testemunho de pessoas vencendo em todas as áreas da vida. Mas aí, eu percebi que se incomodou o testemunho de uma pessoa, né? Uma delas se incomodou, e eu estava dizendo o seguinte, engraçado, né? Nós fizemos um jejum agora semana passada, de 24, 25 horas, verdade ou não é? Sim ou não? É fácil fazer? Sim ou não? Mas a pessoa, quando começou o jejum, a pessoa parou, um empresário parou, estava aqui, ficou das 7 às 11 da manhã, aqui, no jejum. Terminou, saiu, certamente os compromissos, certamente escola, tal. Depois, quando voltou, à noite já voltou com um colchão, o casal, para colocar o filho num colchão e o filho dormir, porque a criança não ia suportar. E eles passaram a noite inteira em oração, a noite inteira, e a criança dormindo num colchão na igreja. Levantou a criança, foi para casa, tomou banho e levou para a escola. Sabe o que eu quero dizer? Às vezes as pessoas se incomodam com o resultado do outro, mas não está disposto a fazer o que o outro faz. É verdade ou não é? E eu disse outro dia, porque como eu falei agora semana passada, por causa de um testemunho que nós pegamos de cura, né, de um laudo que foi denunciado, inclusive a igreja, né, citaram o nome da igreja, e eu seria denunciado também por conta de não sei o quê. Eu falei, ao invés das pessoas perguntarem, o que você está fazendo? O que você fez? Que atitude você teve? Quais as escolhas que você fez? O que você faz? Não, mas as pessoas não querem saber, elas querem apontar o dedo, elas querem criticar. Então, ao invés das pessoas se inspirarem, olhar e dizer assim, espera aí, o que essa pessoa tem feito? O que ela tem feito que ela tem agradado a Deus? O que ela tem feito que ela tem movido o mundo espiritual? O que ela tem feito que deveria ser uma inspiração, mas muitas vezes incomoda? Está entendendo o que eu quero dizer? Então, por que eu estou dando esse testemunho? Porque esse rapaz, eu estou acompanhando a história dele, e eu quis perguntar, o que mudou? Não mudou nada. Eu estou no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, na mesma empresa, trabalhando na mesma região. Só que eu não tenho como explicar os resultados, as coisas passaram a chegar. Vou repetir a leitura que eu fiz. Diga comigo, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Existe alguma coisa impossível para o Senhor. Na primavera, voltarei a você. Voltarei, verbo intervir na vida de alguém para mudar o seu destino. Vamos lá, repita isso comigo. Intervir na vida de alguém para mudar o seu destino. É o significado. Eu vou intervir na sua vida para mudar a sua história, para mudar o seu destino. Gênesis 17, quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda segundo a minha vontade e seja íntegro.
Diga comigo, anda segundo a minha vontade e seja íntegro. O que é ser íntegro, gente? Inteiro. Anda segundo a minha vontade. Não, eu não vou andar segundo a sua vontade, eu vou andar segundo a minha vontade. Não, o Senhor está dizendo, anda segundo a minha vontade e seja íntegro, seja inteiro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitissimamente a sua descendência. Abraão prostrou-se rosto em terra e Deus lhe disse: de minha parte, esta é minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. Não será mais chamado, diga comigo, não será mais chamado Abrão. Seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Olha que coisa incrível. Acompanha comigo, tá? Acompanha comigo, porque às vezes a gente conhece a história, já ouviu dezenas de vezes da história, mas ela nunca entrou de forma revelada. Espera aí. Você não se chamará mais Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí, não é o constituirei. Eu o constituí, eu já o fiz, eu já estabeleci isso. Você será pai de multidões, reis e nações vai sair de você. Agora, o que significa isso para uma pessoa, para um homem que a leitura começou 99 anos de idade? Agora é uma luta interna, como acreditar, como crer, porque o texto diz que o seu corpo já se encontrava sem vitalidade. Como acreditar? Mas ele acreditou, ele assumiu aquele nome, aquela postura. Eu sou pai de multidões, que é aquela frase que eu sempre gosto de lembrar. Imagine você, as pessoas que chegam e perguntam o nome dele, qual é o nome do senhor? O que ele dizia? Eu sou pai de multidões. E se perguntasse, quantos filhos o senhor tem? Quantos filhos ele tinha? Mas, como assim? O senhor é pai de multidões, o senhor se diz que o senhor é pai de multidões, mas o senhor não tem um filho? Porque pela fé, o texto diz na tradução mensagem diz que ele ousou acreditar que Deus faria o que só Deus pode fazer. Vamos lá, repita isso comigo. Ele ousou acreditar que Deus faria o que só Deus pode fazer. Sabe qual é a nossa luta? Por que eu falei para você? Eu entrei com muita expectativa nessa primavera. Por que eu falei? Porque a sua guerra é sua, meu filho, é sua, é interna. A gente se acostuma com tudo, a gente se acostuma com a rotina, a gente se acostuma com a igreja, a gente se acostuma com a palavra, a gente se acostuma com as histórias bíblicas, a gente se acostuma com tudo, aquela rotina, é sempre a mesma coisa. Não, se não ativar dentro de você, por que eu comecei dando esse testemunho a você? Porque é uma ativação que acontece dentro da pessoa. Espera aí, se está escrito, se tem pessoas vivendo, por que eu não vou viver? Se Deus falou, vai acontecer. Ele poderia olhar e falar assim, não, ele teve seu momento, vamos lá. 6, eu tornarei, diga comigo, eu tornarei extremamente prolífero de você, farei nações e de você procederá reis. Diga, eu tornarei extremamente, o quê? Feche seus olhos. Se veja extremamente frutífero. Se veja extremamente prolífero. Se veja fazendo coisas incríveis. Quem diz que o tornaria? Foi Deus. Deus está dizendo, eu vou torná-lo extremamente prolífero, frutífero. Eu tornarei. Pode abrir os olhos. Disse também Deus a Abraão, de agora em diante sua mulher já não se chamará Sarai,
mas seu nome será Sara. Eu o abençoarei e também por meio dela darei um filho. Darei a você um filho, sim, eu o abençoarei, e dela procederão nações e reis de povos. Abraão prostrou-se com o rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? Sinceramente, ele teve aquele momento, porque, imagine, ele está sentindo na sua carne. Aí entra essa guerra, carne contra espírito, espírito contra carne, com quem eu fico? Gênesis 18, o Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Mamré, quando ele estava sentado à entrada da tenda na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens de pé, que eram anjos, ou uma teofania do próprio Cristo, um deles. A pouca distância, quando os viu, saiu da entrada da sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele: meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer, estou enxugando, tá? Vou trazer-lhes também o que comer para que recuperem as forças, prossigam pelo caminho. Agora que já chegaram até este seu servo, está bem, faça como está dizendo, responderam. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade avançada. Diga comigo, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Presta atenção, já tinha passado do quê? Então quer dizer, já passou da hora. Qual a probabilidade disso acontecer? Já passou da hora. Por isso, diga comigo, riu consigo mesma. Quando o quê? Quando o quê? Depois de estar velho, meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Gente, como é uma pessoa rir consigo mesma? Sabe aquela risadinha? Às vezes não fala nada, só dá aquela chacoalhadinha na cabeça. Agora, passou da hora. O interessante é, mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? Sabe qual é o interessante, gente? Que Deus ouve pensamento, Ele não lê, Ele ouve. Pensamento tem voz para Ele. Está entendendo? Imagina o susto, ela com ela, sozinha, lá consigo, ela dá aquela risadinha e faz, será? E o Senhor vira para Abraão e fala assim: por que Sara riu? Por que Sara riu? Poderei realmente dar luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu, não ri, mas ele disse: não negue, você riu. Sabe essa vozinha, né? Há tanto tempo eu estou esperando. Há quanto tempo faz que eu estou esperando? Quanto tempo? Será que vai acontecer? Será? Gênesis 21, o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Olha que coisa linda. É o que eu disse hoje pela manhã, diga assim, ó, a fé rejuvenesce. Você sabe por quê? Porque, para pensar, o milagre que aconteceu
para que isso acontecesse. Se ele já tinha quase 100 anos, ela 90, não teve que haver, o Romanos diz que o corpo já estava sem vitalidade. O texto que nós lemos diz que já tinha passado da hora. Então quer dizer que a fé trouxe um renovo, um vigor, um rejuvenescimento físico. Está entendendo ou não? A fé rejuvenesce. A fé traz vigor. Eu estava brincando com os homens, viu? A fé rejuvenesce, a fé traz vigor. Depois você vai entender. Entendeu? Levanta, diga assim, ó, a fé levanta. Levanta tudo. A fé levanta tudo. Muda tudo. Muda a história. Muda a vida, rejuvenesce. Porque até para chegar a esses meios, imagine que transformação que aconteceu. Que mudança. O texto diz que ela já tinha passado da hora. Ela não tinha mais o costume das mulheres. O corpo dele estava sem vigor. E o lindo é que diz assim, ó, 5, estava ele com 100 anos de idade quando nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso, todos os que souberem disso rirão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Quem diria? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Sabe, a pessoa dizendo, contando o testemunho dela, quem diria que eu poderia estar vivendo isso? Quem diria? Diga isso, vai, diga, as pessoas vão dizer, quem diria que eu poderia estar vivendo tudo que eu estarei vivendo? Quem diria que eu poderia estar desfrutando de tudo que eu vou desfrutar? Diga o meu testemunho, diga, muitos vão dizer, quem diria? Diga, mas vão dizer, porque vai acontecer. Em nome de Jesus, fala com fé, diga, essa é a minha primavera. Diga, eu vou viver coisas novas nessa primavera. Diga, vai florescer nessa primavera. Diga, vai acontecer nessa primavera. Diga, eu creio nisto. Ó, cantem, mulher estéril, que nunca teve filho, enxoar de canções, que nunca deu à luz. Você que nunca deu à luz, você vai ter muito mais filhos do que aquelas mulheres que têm marido, diz o Eterno. Espera aí, está dizendo, cante mulher estéril. O que significa isso? Cante, louve antes de acontecer. Como Abraão, como Sara. Eu não tenho um filho sequer, mas eu já assumi essa identidade. Eu sou pai de multidões. Eu sou pai de multidões. Sara é mãe de multidões. Cante, ó mulher estéril. Cante, é o nosso desafio. Acreditar, porque nós somos meio Tomé, preciso ver para crer, eu preciso ver para cantar. E o texto é, cante antes, meu filho. Limpe o terreno para suas tendas, amplie suas tendas. Diga comigo, pense grande, estique as cordas, firme bem as estacas. Você vai precisar de bastante espaço para a família em crescimento. Você vai tomar posse de nações inteiras, repovoar cidades abandonadas. Não tenha medo, você não será decepcionada, não se acanhe, você não vai passar vergonha. É a pergunta que eu fiz hoje pela manhã. Vem cá, mãe e pai, levanta a mão, quem é mãe e quem é pai. Eu faço essa pergunta para vocês. Você só preparou o quartinho do menino quando ele nasceu? Vou perguntar de novo. Você só preparou o enxoval, o quartinho da criança quando ele nasceu? Não. Você não começou a preparar antes?
muitos não começaram a preparar mesmo antes da gravidez? Outros começaram quando souberam da gravidez? Sim ou não? Isso é se preparar. Amplie as suas tendas, se prepare, amplie, prepare, pense grande, haja como tal, haja como vai nascer. Ninguém diz assim: nasceu, agora vamos ver o que nós vamos fazer. Nasceu, vamos correr para comprar roupinha, enxoval. Quando nasce não está pronto? Sim ou não? Sim. E a questão é, o senhor está falando do que de gravidez? Um sonho. Quem é empresário aqui? Você nasceu empresário? Você nasceu empresário? Esse negócio começou do dia para a noite? Como é que ele começou? Primeiro não veio um desejo dentro de você, não veio um sonho dentro de você? Sim ou não? Você não começou e disse assim: opa, nasci empresário, agora é só administrar, já nasci, já vim ao mundo com isso. Não, começou ali, o sonho, um desejo, ardendo, você projetando, começou a crescer aquilo dentro de você. Quando você começou, o seu negócio começou grande ou pequeno? Um sonho é como um filho. A gente começa a gerar isso dentro de nós, começa a ser gerado dentro de você, e isso vai crescendo dentro de você, vai se desenvolvendo dentro de você, e chega um momento, você vai se preparando para isso, você vai se preparando. O próprio texto diz: você vai precisar de muito espaço, amplie suas tendas, pense grande. A gente se prepara das duas formas. Primeiro, amplie a tenda aqui, amplie a tenda aqui, mas também você começa a se preparar. Amplie o lugar onde você mora, construa mais cômodo, aumente sua casa, não economize nisso. Diga comigo: pois logo você transbordará para todos os lados. Quer dizer, você vai crescer para todos os lados. Seus descendentes ocuparão outras nações e povoarão cidades. Não se assuste, você não será envergonhado. Não tenha medo, você não sofrerá humilhação. Não se lembrará mais da vergonha da sua juventude, nem da tristeza da viuvez. Pois seu marido será aquele que a fez. O Senhor dos Exércitos é seu nome, Ele é o seu Redentor, o Santo de Israel, o Deus de toda a terra. Sabe, nós começamos ontem cantando, louvando a canção, de Isaías 54, que é um espírito, gente. Você percebe? A gente quer que as coisas aconteçam sem primeiro acontecer dentro de nós. As coisas primeiro acontecem dentro de nós. As coisas, nós começamos a viver isso dentro de nós, a enxergar, nos preparar para isso, plantar para esse futuro. Em lugar da vergonha e desonra, desfrutarão de uma porção dupla de honra, terão prosperidade em dobro, em sua terra e alegria sem fim. Recompensarei meu povo fielmente e farei com ele uma aliança permanente. Diga comigo: será como um jardim no começo da primavera, quando as plantas brotam por toda parte. Quer dizer, uma vida que floresce. O meu povo é uma vida que floresce. Olha o quanto Deus trabalha para que essa fé esteja dentro de nós. Gente, essa semana, hoje eu amanheci com um testemunho lindo, pessoa compartilhando comigo. Sexta-feira, alguém pediu para marcar comigo e com o Vitor.
Eu pedi desculpa que eu não ia conseguir estar e sentou com o Vitor. Depois eu encontrei essas pessoas. E eu ouvindo, né? O Vitor, inclusive, o Vitor chorou junto com eles e depois emocionado me contando, né, o que eles queriam compartilhar. E cada vez mais eu vejo o quanto a palavra ela é poderosa, o quanto nós precisamos ser movidos pela palavra, porque o que eu tenho visto Deus fazer na vida dessas pessoas, profissionalmente, financeiramente, e agora a vida pessoal, um sonho de 13 anos, aguardado em 13 anos, um sonho que parecia que não ia acontecer, 13 anos esperando, 13 anos, diga essa palavra, 13 anos. O que uma pessoa pode dizer? Não vai acontecer, faz tantos anos que eu estou esperando, um ano atrás do outro esperando, um ano atrás do outro esperando, um ano atrás do outro esperando, mas chegou, e o testemunho foi contado para mim ontem, início da primavera, palavras liberadas sobre primavera, promessas liberadas sobre primavera, sobre o florescer. Nós somos movidos pela fé. O que vai acontecer na sua vida nessa primavera? O que vai acontecer? Não, já estou vendo que nada para alguns, né? Estou vendo que nada. Esse é o problema, você envelheceu por dentro. Muitos envelheceram na fé e precisa desse rejuvenescimento. Precisa você ativar a sua fé. Sabe por quê? As pessoas vão perdendo a fé por não fazer o que precisa fazer, por não se lançar de cabeça. É aquela coisa, às vezes a gente vai caminhando, molhando o tornozelinho, né? A gente vai, caminha um pouquinho mais, chega na canelinha. Não, eu preciso mergulhar. O texto em Romanos 4 diz que Abraão não ficou questionando, sem chance. Na mensagem diz, em nenhum momento ele diz sem chance, ele diz que ele mergulhou na promessa. Ele mergulhou na promessa, diga comigo, ele mergulhou na promessa. Olha o que é isso, ele mergulhou, ele entrou de cabeça na promessa, ele não teve medo de não acontecer, ele não questionou se aconteceu ou não, ele mergulhou na promessa. Quando o anjo falou com ele, ou o próprio Jesus falou com ele teve aquele momento, porque você tem aquele momento de você olhar para a carne e falar assim, como não é comigo, meu papel é crer. O como é com Deus, é Ele que vai fazer. Marcos diz assim: os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando, diga comigo a palavra frutificando, a 30, 60 e a 100 por um. Frutificando, o que faz frutificar? A palavra, a semente. A hora que se ativar dentro de você, você sabia que você pode muito mais do que você acha que você pode? O problema é o seguinte, vai para a lei das primícias, vai para o culto de ontem, mas você pode muito mais do que você acha que você pode. Olha, por que Deus não poderia ter escolhido um jovem? Por que escolheu um casal de velho? Porque seria fácil, né? Mas por que ele escolheu aonde não havia chance, não havia a mínima possibilidade? Para mostrar realmente que Deus procura os improváveis. Deus quer mostrar que Ele opera o impossível. Esse evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo. Diga comigo, esse evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo. Assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Quer dizer, o evangelho ele é poderoso, ele é transformador, ele é viral, contagiante, irresistível, imparável, e está transformando vidas no mundo inteiro, transformando histórias no mundo inteiro. Vidas estão sendo transformadas no mundo inteiro. Agora, por que não vai acontecer na sua vida? O que você tem diferente?
Pessoas estão vivendo, frutificando, o evangelho está produzindo fruto. A casa dos ímpios será destruída, mas a tenda do justo florescerá. Diga minha casa, diga minha família, diga meus negócios, florescerão. Quem obedece, lê comigo aqui, ó. Quem obedece a Deus terá sempre mais e mais. Sabe onde começa o sucesso, gente? Sabe onde começa o sucesso? Internamente. O sucesso começa. Às vezes a pessoa, ele busca fama. Quer fama, quer ser conhecido, todo mundo reconhece. Não, o sucesso começa no privado. O sucesso começa interno, ele só aparece depois. E muita gente famosa que você encontra por aí, você não quer o sucesso dela. Tem muita gente que você não quer o sucesso dela. Tem fama, sucesso não. E a vida não se resume só a dinheiro, porque alguns também, esse dinheiro é só questão de tempo, ele já foi, porque ele não tem sucesso interno, ele só tem fama. Você sabe disso. E a questão de tempo, esse dinheiro já foi. Esse não vai terminar bem, porque o sucesso é algo interno. Por isso que a Bíblia diz, olha, medita na palavra de dia e de noite, não aparta da tua boca o livro dessa lei, medita nele de dia e de noite, porque só assim prosperará o seu caminho e você terá sucesso. Porque o seu sucesso começa com o seu sucesso espiritual, seu relacionamento com Deus, a sua intimidade com Deus, as primícias na sua vida, Ele é o seu tudo. Até porque tudo passa, né? Vigor passa, dinheiro passa, fama passa, tudo passa. É verdade ou não é? Tudo passa, então eu preciso estar caminhando. Eu sei que eu estou aqui com um propósito, eu tenho um tempo determinado e depois eu vou para a eternidade. Porque aqui é passageiro, é transitório. Eu quero que você leia isso aqui comigo. Diga comigo, foi na primavera, no 4º ano do reinado de Salomão, que ele começou a construção do templo. Olha que coisa linda, foi na primavera, no 4º ano do reinado de Salomão que ele começou a construção. Agora tem um detalhe interessante, isso ocorreu 480 anos depois que o povo de Israel deixou a escravidão do Egito. Quando eu li esse versículo, ele gritou para mim. E por que ele gritou? Porque eu estudo a Bíblia assim. A Bíblia é um livro de fé e esperança. Eu pensei comigo, 480 anos de escravidão, qual a probabilidade, quando esse povo pensou que poderia estar vivendo coisas tão extraordinárias? Depois de 400, além de conquistar a terra prometida, Salomão está na primavera dando início a um projeto incomparável na face da terra. Quem tem um chat GPT aí? Quem tem? Tem? Acessa ele e faz essa pergunta: quanto custaria nos dias de hoje o investimento de Salomão, que Salomão fez no templo, na construção do templo? Você vai se surpreender. Não existe nada semelhante na terra até hoje, porque não tem nenhum empreendimento que custou nenhum. 238 trilhões. Trilhões. Dólares. Não tem nada semelhante realizado por ninguém nessa terra. Nada. Agora, um povo que era escravo até um tempo atrás, e sabe o que me surpreende? Você viu o que o texto diz? Pense o quê? Pense o quê? A gente que é miserável para pensar. Porque sabe o que me admira? É porque esse projeto não foi de Salomão e nem o recurso. Quem deu esse projeto foi Davi. Deus pega um menino, um pastor de ovelhas, levanta, faz dele um rei poderoso, dá a ele um projeto com especificações claras e todo o recurso. Ele preparou tudo para Salomão começar.
E Deus disse que ele não ia realizar, sabe por quê? Porque ele era homem de guerra. Tinha muito sangue na mão dele, então você não vai poder realizar esse lugar, a construção desse templo. Mas seu filho vai. E por que o senhor está falando sobre isso? Quem me acompanhou na live hoje? Porque eu fiz uma declaração hoje. Eu fiz uma declaração que muitos de vocês, Deus vai dar a vocês projetos incríveis nessa primavera. É o início, são coisas, projetos, ideias que vão começar agora, nessa primavera, e vai tomar proporções gigantescas, vai tomar proporções monstruosas, mas começa agora nessa primavera. Diga: eu creio, eu recebo e tomo posse em nome de Jesus. Agora, um projeto, presta atenção, diga comigo: construindo com propósito. O projeto não foi apenas uma obra arquitetônica, mas um marco, um propósito de obediência e dedicação a Deus. Assim como Salomão, gente, presta atenção, assim como Salomão, cada um de nós está construindo algo na vida profissional, na carreira, no negócio, no ministério, um legado. O problema de muitos que acham que o seu negócio é só um negócio. O seu negócio não é só um negócio. É por isso que ele não cresce, não prospera como deveria. Porque é mais do que isso. É um propósito. É um legado que vai ficar. Ele faz parte de um propósito gigantesco. Todo projeto, diga comigo, todo projeto começa com um propósito. Salomão não construiu para sua glória pessoal, mas para que o nome do Senhor fosse honrado. Na vida profissional nós precisamos entender: por que faço o que faço? Por que faço o que faço? Por que você faz o que você faz? Porque quando a gente só trata como profissão, então a gente não trata como missão. É só profissão. Passou, acabou, morreu. Quando o propósito é correto, servir, abençoar, glorificar a Deus, o trabalho torna-se mais do que profissão. Diga comigo, vira missão. Por que é tão importante estar conectado com Deus? Eu tenho muitos testemunhos de negócios que nasceram em tempos como este. E eles nasceram numa proporção e hoje eles são outra proporção completamente diferente, está em outro nível completamente diferente. Sabe por quê? A Bíblia registra o ano, o mês, o dia em que o templo começou a ser erguido. Há um tempo determinado para dar início a um projeto. Muitos fracassam não por falta de capacidade, mas por agir fora do tempo de Deus. Por isso nós precisamos pedir direção. Pedir direção a Ele e favor, provisão. Você sabe o mais lindo? Você sabe o mais lindo do projeto de Salomão? Deixa eu abrir aqui nessa Bíblia aqui. Minha nora disse que eu estava descendo com a Bíblia muito feia. Aí ela me resolveu, falou assim: não, a sua Bíblia está muito... Mas é minha velhinha, sabe aquelas velhinhas que você gosta? Toda riscada, toda grifada. Aí ela pega e me traz a Bíblia dela. Só que a Bíblia dela agora não tem o que eu preciso, não está marcado. A Bíblia dela está tudo diferente da minha. Mas abra aí, por favor. Quer ver? 2 Crônicas. Diz assim, ó. 2 Crônicas 7:10. Pode ser. No 23º dia do 7º mês, o rei mandou o povo para suas casas e todos se foram jubilosos e de coração alegres pelas coisas boas que o Senhor havia feito por Davi
e Salomão e por Israel seu povo. 11. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor, diga comigo, quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor, quanto custou esse empreendimento? Trilhões. Detalhe, diga comigo, o que está escrito ali? O Palácio Real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor, diga comigo, e em seu próprio, meu filho, eu vou tirar de mim, não, ele estava investindo no que era de Deus, e Deus investindo no que era dele. Ele tinha recurso em abundância para realizar aquilo que era de Deus, e Deus mandando e suprindo para ele realizar. Ele construiu o templo do Senhor e o seu palácio real, paralelamente. Tudo é construído com propósito. A gente que não entendeu isso ainda. O seu negócio tem propósito? A sua empresa tem propósito? Planejamento e excelência. O templo não foi levantado de qualquer jeito, cada detalhe foi projetado, medido e feito com excelência. A vida profissional também exige visão clara, disciplina, qualidade. Quem deseja crescer precisa trabalhar com ordem, organização, atenção aos detalhes. Deus honra quem faz com excelência. Dependência de Deus em cada etapa. A construção do templo só tinha sentido porque a presença de Deus habitava ali. Você quer Deus no seu negócio? Você quer a presença de Deus no seu negócio? Ele não é só um negócio. Tem um propósito nele. A vida profissional não basta construir grandes projetos se Deus não estiver no centro. Ele é quem dá sabedoria, abre portas, envia recursos e sustenta a obra. Hoje a nossa vida profissional pode ser um templo, um espaço onde o nome do Senhor é glorificado através da ética, da dedicação, do fruto do nosso trabalho. Assim como Salomão construiu o templo, para o Senhor, construa sua carreira, sua empresa, seus projetos debaixo da direção de Deus. Trabalhe com propósito, no tempo certo, com excelência, na dependência dEle. O que é dedicado a Deus permanece firme e frutífero. Está entendendo ou não? Por isso você tem que sair do mundo físico e entrar para o mundo espiritual. Porque eu volto no testemunho que eu acabei de dar para você. O que mudou? Mudou região? Mudou trabalho? Mudou lugar? Não. Mudou o fluxo da unção. Os pescadores não estavam lavando as redes e não pegavam nada? Lembra da pesca maravilhosa? Jesus não entra no barco, prega a palavra através daquele barco, aí entra e diz, faz até o alto mar, lança a rede aqui, lança aqui, do lado direito aqui, lança aqui, E a pesca não foi milagrosa? Sim ou não? Você acha, o que atraiu os peixes para aquelas redes? O que atraiu os peixes para aquele barco? É o testemunho que eu estou. A pessoa diz para mim, não fiz nada, eu simplesmente agora começou a chegar, começou a vir. Deixa eu ler uma coisa linda para você. Põe esses bordões na tenda do encontro diante da arca do testemunho, onde eu me encontro com vocês. Diga comigo, onde eu me encontro com vocês. O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Assim farei cessar as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vocês. Vem cá, olha aqui para mim. Sabe essas conversinhas fiadas de gente que gosta só de encher o saco? Tinha lá um monte de gente para encher o saco. Aí ficava assim, mas quem diz que Deus que levantou Moisés, Deus que levantou Arão, quem mandou? Quem que é? Não, Deus é com a gente também, Deus é conosco também. Então, aí o Senhor falou assim, peraí que nós vamos acabar com essa conversa.
Manda os líderes, diga essa palavra, líderes. Manda todos eles pegar o bordão deles. Sabe o que é bordão, gente? A vara de pastor, sabe? Sabe sim ou não? Pega aí, cada um pega a sua vara, traz diante da tenda do encontro, traz e apresenta a mim. Aquele que florescer que eu escolhi. Aí vamos lá. Depois, Moisés pôs, cortou aqui no meu, tá gente, depois vê. Moisés pôs esses bordões diante do Senhor, na tenda do testemunho. Pôs aonde, gente? Diante de quem? No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão pela casa de Levi havia brotado, e tendo feito sair brotos, havia produzido flores e dava amêndoas. O bordão, gente, sabe o que mexe comigo? Sabe o que mexe comigo? Como é que um pedaço de pau vai florescer sem estar ligado a uma árvore? Como é que simplesmente um pedaço de pau que é colocado diante da presença do Senhor, não está ligado à videira, não está ligado a uma árvore, não está ligado a nada, simplesmente ligado a Deus, e floresce, nasce flor, nasce amêndoas, ele frutifica, ele fica todo florido. Por quê? Porque Deus escolheu para frutificar. Significa o quê? Quando Deus escolhe, quando Deus te abençoa, quando Deus escolhe um homem para florescer, uma mulher para florescer, um lugar para florescer, uma empresa para florescer, ele mostra: eu estou com você e você vai florescer, o teu negócio vai florescer, porque eu estou te abençoando. Quando Moisés chega lá, está lá aquele monte de vara, mas uma floresceu, uma produziu fruto, uma produziu amêndoa, uma produziu flores. Quando Deus abençoa, floresce. Diga comigo, Deus, quando Deus abençoa, floresce. Acabou a conversa. Sabe por que Deus fez isso? Vou acabar com essa conversinha. Não tem aquela história que a gente sempre escuta assim, fala assim, ó, você conhece pelos frutos. Então, mas como é que eu vou florescer se eu não estou ligado ao A, o B ou o C? Você está ligado a Deus, filho. Você está ligado à videira verdadeira. Eu creio que é isso que acontece. A Bíblia diz, se eu voltar um pouquinho aqui, ó, se eu descer um pouquinho, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, diga comigo, esse dá muito fruto, porque sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Você entendeu que quando você vai diante da presença do Senhor, você coloca a sua vida diante da presença do Senhor, seu negócio diante da presença do Senhor, se Deus determinar que vai florescer e acabou? Entendeu ou não? Deus não disse que o velho ia gerar filho? Que a mulher estéril ia gerar? Não, não é que a mulher estéril não, é que a velha estéril ia gerar? E não gerou? Sim ou não? Mas Deus não disse assim, assuma essa identidade, você é pai de multidões, acredite na minha palavra. Estão falando muita coisa por aí, estão falando que quem é de Deus, quem não é, espera aí que eu vou mostrar quem é, espera aí que eu vou mostrar, se eu determinar que vai florescer e acabou. Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza. Eu quero declarar uma coisa sobre a sua vida. Você acredita em palavras proféticas, né? Amém. Sim ou não? Eu profetizo que a tua vida floresça. Eu profetizo que a tua casa floresça. Eu profetizo a tua família florescendo.
Eu profetizo o teu casamento florescendo. Eu profetizo os teus negócios, a tua empresa. Ela vai florescer nessa primavera como nunca antes floresceu. Eu declaro em nome do Senhor Jesus os maiores negócios, contratos, negociações. Eu declaro em nome do Senhor Jesus a tua vida profissional florescendo. Eu declaro a tua vida sentimental florescendo. Eu declaro acima de tudo a sua vida espiritual florescendo. Em nome do Senhor Jesus, que tudo floresça na tua vida. Em nome do Senhor Jesus, porque todos aqueles que Deus abençoa, florescem. Eu declaro você florescendo. Deus te escolheu para florescer, e você vai florescer. Deus te escolheu para dar frutos, e você vai dar frutos em nome do Senhor Jesus. Quando as pessoas virem os frutos, a sua vida florescendo, saberão que Deus está na tua vida. Vão saber, vão comentar, vai cessar comentário, vai cessar murmuração, porque Deus está na tua vida. Diga: eu vou florescer. Diga: tudo na minha vida vai florescer. Deixa eu ler uma coisa para você. Sinônimo de florescer. Sinônimo de florescer. Pode projetar para eles. Sinônimo de florescer. Diga comigo: desenvolver-se, frutificar, evoluir, progredir, prosperar, distinguir-se, brilhar, resplandecer, sobressair, ter bom nome, ter sucesso, felicidade, paz, alegria e vitória. Diga: eu vou florescer. Diga: eu vou me desenvolver. Diga: eu vou frutificar. Diga: eu vou evoluir. Diga: eu vou progredir. Diga: eu vou prosperar. Diga: eu vou me distinguir. Diga: eu vou brilhar. Diga: eu vou resplandecer. Diga: eu vou sobressair. Diga: eu tenho um bom nome. Diga: eu tenho sucesso. Diga: eu sou feliz. Diga: eu tenho paz. Diga: eu tenho alegria. Eu tenho abundância. Diga: eu sou bem-sucedido. Diga: eu sou vitorioso. Diga: eu sou, e tudo na minha vida vai florescer, em nome de Jesus. Eu quero que você ore agora e diga em nome do Senhor Jesus: nesse tempo é tempo de eu florescer, e eu vou florescer. Eu vou florescer, eu vou me desenvolver, eu vou frutificar, eu vou evoluir, eu vou progredir, eu vou prosperar, eu vou me distinguir, eu vou brilhar, eu vou resplandecer, eu vou sobressair. Em nome de Jesus eu terei sucesso, felicidade, paz, alegria, vitória. Em nome de Jesus, essa é a minha primavera. Essa é a minha primavera. Você vai declarar agora: chegou em nome do Senhor Jesus a hora, a minha hora. Eu estou ligado a Deus e eu vou florescer. Eu vou florescer. Eu vou florescer. Eu vou viver o sobrenatural em nome do Senhor Jesus. E não importa quanto tempo você está esperando, meu filho, não importa quanto tempo vai acontecer. Parecia que não ia acontecer, mas na vida de Abraão e Sara, mas aconteceu. Parecia que depois do tempo de escravidão não iria acontecer na vida do povo de Israel. E Salomão construiu para o templo, construiu para o seu palácio paralelamente. Há uma obra impossível. Deus vai te dar projetos nessa primavera. Deus vai te dar ideias nessa primavera. Deus vai te dar negócios nessa primavera. Deus vai te abrir portas nessa primavera. Deus vai te dar conexões nessa primavera. Em nome de Jesus, diga: em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, eu profetizo sobre a vida dela. Eu declaro sobre a vida dela: esta é a primavera dela. Tudo vai florescer. Em nome de Jesus, que ela seja como essa vara de Arão, meu Pai, que ela floresça, que ela produza frutos novos, que ela prospere como nunca. Eu declaro, Senhor, com ela, eu profetizo com ela, meu Deus. Eu declaro, meu Deus, projetos incríveis nascendo. Eu declaro ideias, negócios, negociações. Eu declaro, Senhor, o Senhor deu um projeto para Salomão executar. Ele começou na primavera. Ele começou 7 anos depois, estava concluído. 7 anos, mas começou ali, Senhor. Começou ali naquela primavera. Começou ali naquela primavera. Em nome de Jesus, eu quero que você profetize profeticamente. O teu negócio vai florescer mais nesses 3 meses do que no decorrer de todo o ano. Em nome de Jesus, diga: em nome de Jesus, em nome de Jesus, nesses 3 meses de primavera, nesses 3 meses, eu vou florescer gigantescamente. Eu vou florescer abundantemente. Em nome de Jesus, eu declaro em nome de Jesus
Jesus, eu declaro, Senhor, que seja atraído para a vida dela essa unção, meu Deus, aonde tudo floresce, que ela floresça, promoções, crescimento, negociações, em nome de Jesus. Eu declaro, meu Deus, ela florescendo, meu Pai, assim como a primavera chega hoje, já chegou com chuva. Eu declaro, meu Deus, chuva sobre a vida dela, chuva de bênçãos, meu Pai, chuva de novidades sobre a vida dela. Eu declaro em nome de Jesus, eu declaro em nome de Jesus, em nome de Jesus. Essa é a tua primavera, cante. Essa é a tua primavera. Seja ousado, seja ousado. Cante estéreo. Seja ousado. Abraão não teve medo de dizer que ele seria pai, e pai de multidões. Ele não teve medo. Em nome de Jesus, não tenha medo, não tenha medo, em nome de Jesus. Que Deus dê a você ideias, que Deus dê a você projetos nessa primavera, que coisas incríveis nasça nessa primavera, em nome de Jesus. Que projetos gigantescos nasça agora, que negócios nasça agora nessa primavera, que empresas, em nome de Jesus, nasça agora nessa primavera, em nome do Senhor Jesus. Que seja uma primavera altamente florida na tua vida, frutífera na tua vida, em nome do Senhor Jesus. É o que eu declaro, Senhor, é o que eu declaro com ela, é o que eu profetizo, em nome de Jesus. Ativa a sua fé. Ativa a sua fé. E diga para você mesmo: é hora de você se desenvolver. Desenvolver a sua fé, desenvolver habilidade, capacidade. É hora de você frutificar como nunca frutificou. É hora de você evoluir. É hora de você progredir como nunca progrediu. Prosperar, distinguir-se. Não seja comum. Está na hora de você se destacar, sobressair, resplandecer, brilhar, ter um bom nome, que as pessoas ouçam falar do seu nome. Seu nome é sinônimo de credibilidade, sinônimo de excelência, sinônimo de sucesso, em nome de Jesus. A Bíblia diz no Salmo 92: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Diga em voz alta: mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes. Mesmo na velhice. Queridos, não tem novo demais ou velho demais para Deus. Não tem novo demais ou velho demais. Eu profeticamente Deus colocou muito forte isso no meu espírito. Na primavera, Salomão começou aquele projeto, aquele empreendimento incrível. Eu acredito que Deus vai dar a muitos de vocês ideias, negócios, projetos que se tornarão algo muito grande, mas começou agora nessa primavera, e vai tomar proporções gigantescas. Como, bispo? Ligados ao Senhor, na presença de Deus, vai florescer. Olha o que o texto diz: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, e permanecerão viçosos e verdejantes. Fala com autoridade e com fé, diga: essa é a minha primavera. Diga: tudo vai florescer nessa primavera.
E eu quero que você diga mais uma vez. Diga: eu vou florescer. Eu vou me desenvolver. Diga: eu vou frutificar. Eu vou evoluir. Eu vou progredir. Eu vou prosperar. Eu vou me distinguir. Diga: eu vou brilhar. Eu vou resplandecer. Eu vou sobressair. Diga: eu terei um bom nome. Vão ouvir falar do meu nome. Diga: o meu nome vai chegar a lugares, a ouvidos de muita gente. Diga: eu terei sucesso. Eu sou feliz. Eu tenho paz. Eu tenho alegria. Eu tenho abundância. Eu sou bem-sucedido. Diga: eu sou vitorioso. Diga: e esta é a minha primavera. Faz como Abraão. Faz como Abraão. Visualiza. O Senhor disse a Abraão: espera aí só um pouquinho. Feche seus olhos. O Senhor disse a Abraão: Abraão, olhe para o céu. Veja, conte as estrelas. Se você puder contá-las, assim será a sua descendência. Deus colocou aquela imagem de grandeza, linda, poderosa diante dos olhos de Abraão. Se veja florescendo, se veja frutificando altamente. Lembre-se o que eu disse: Abraão ousou acreditar que Deus poderia fazer o que só Deus poderia fazer. Ouse acreditar que Deus vai fazer o que só Ele pode fazer. Eu acredito em rompimentos. Eu acredito em uma unção de crescimento, uma unção para frutificar, que muitos vão atrair para a sua vida pela sua fé. Pela sua fé. Lembre-se, aquele que Deus escolhe para florescer, vai florescer. Só agrada a Ele. Priorize a Ele. Busque a Ele em primeiro lugar. Faça dele as primícias da sua vida, do seu tempo, dos seus recursos, tudo em primeiro lugar. Essa é a sua primavera. Eu acredito nesse tempo. Eu acredito. Você viu? Você leu comigo: quem busca a Deus terá mais e mais sucesso. Mais e mais sucesso. Então busque a Ele. Busca Ele, porque você vai atrair isso para a sua vida. Quem obedece a Deus terá mais e mais sucesso. Essa é a visão que Deus coloca diante de você. Muda o espírito, ativa a sua fé para essa primavera, porque você vai se surpreender. Você vai dizer como Sara: quem diria? Quem diria? Muitas pessoas vão olhar para você e vão dizer: quem diria, hein? Quem diria? Quem diria que você faria o que você está fazendo? Quem diria que você viveria o que você está vivendo? Quem diria que você poderia chegar onde você está chegando, hein? Quem diria? Quem diria? Eu acredito nisso. Muitos vão dizer a seu respeito: quem diria? Quem diria que coisas tão grandes poderia
você poderia estar realizando coisas tão grandes, e coisas tão grandes poderiam estar vindo na tua mão. Quem diria? Quem diria? Quem diria? A semente está sendo semeada, seu coração é a terra. Em nome de Jesus, levante as suas mãos. Eu quero te abençoar e declarar em nome do Senhor Jesus. Essa é a tua primavera. Eu declaro uma unção de fluidez sobre a tua vida. Eu declaro uma unção de crescimento sobre a tua vida. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que promessas que você está esperando há muito tempo. A Bíblia diz que Abraão e Sara ousou acreditar e ignorou décadas de infertilidade, e acreditou que agora havia chegado a hora deles, e chegou. E eu declaro em nome do Senhor Jesus que você floresça, que você cresça. Eu declaro em nome de Jesus que haja uma unção de crescimento, que Deus dê a você ideias, projetos que vão se tornar coisas muito grandes nascendo nessa primavera. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro em nome do Senhor Jesus esta unção. Receba ela, que atrai bênção e favor para a tua vida. Que você tenha graça para fazer mais, muito mais do que jamais fez. E que essa fluidez, essa unção, ela seja atraída para a sua vida, para a sua empresa, para os seus negócios, para o teu trabalho, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que você floresça como jamais floresceu nesta primavera, em nome do Senhor Jesus, que você carregue essa unção, e quando eu te ungir hoje, você saia daqui com essa unção, unção de crescimento, unção de progresso, unção de prosperidade, unção de realização, unção para fazer coisas que você naturalmente não poderia fazer sem essa graça, sem essa unção. Diga: eu creio. Diga: eu recebo e tomo posse em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, amém. Dê para Jesus uma salva de palmas.